Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que pode ser curiosidade de algumas pessoas que nos assistem aqui. Meu nome é Eide Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Como eu disse em outro vídeo, a gente está passando por uma transição planetária, falei sobre isso, vou deixar o vídeo aqui para vocês. A gente precisa entender que a transição planetária ela faz parte de uma evolução do mundo. Existe uma escala de mundo e você tem um mundo e depois você avança para um mundo um pouco mais melhorado. E desse mundo para esse mundo mais melhorado nós temos a transição e nós estamos exatamente nesse momento de transição, onde alguns fenômenos, fatores que acontecem nessa transição impulsionam a gente a que a gente vá para esse outro mundo. Então chega um momento marcado de que a gente ia ver o fim desse mundo de agora e iríamos passar para um mundo melhor. Um mundo melhor e nós precisamos melhorar. Eu não vou falar hoje sobre a progressão dos mundos, mas eu vou falar sobre a progressão dos espíritos, até porque a gente precisa regenerar, a gente precisa evoluir para que esse mundo aconteça. Por isso que é muito importante esse momento, mais do que nunca, eu olhar para mim mesmo, eu me conhecer, eu me perceber, eu trabalhar meu autoamor, minha autovalorização, para que eu possa dessa forma contribuir com os meus irmãos para avançar para esse mundo que a gente chama de mundo regenerado. Não é um mundo feliz ainda, mas é um mundo onde a gente pode ser mais feliz porque nós vamos ter resolvido muitas questões internas. Eu vou falar aqui da progressão dos espíritos. Quando eu estou falando de espíritos, de todos nós somos espíritos, revestidos de corpo físico, mas somos espíritos. Então, quando eu falar espírito, eu estou falando de todos nós e não só de quem já habita o mundo espiritual. Questão 114 do livro dos Espíritos, é um livro que foi escrito para nós, todos os espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Os espíritos mesmos se melhoram, melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então a gente percebe que existe uma escala de espírito, e se você está numa escala inferior, você pode passar para uma superior e assim sucessivamente. Questão 115. Uns espíritos foram criados bons e os outros maus? Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Só lembrando que essa perfeição é relativa, não é a perfeição de Deus, tá? Que os espíritos podem alcançar. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outras não conseguem sofrê-las sem lamentação, e assim permanecem por sua culpa, digamos, responsabilidade, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, quanto mais eu avanço, mais próximo eu vou ficando dessa felicidade prometida. Questão 115A. Os espíritos na sua origem se assemelham a crianças ignorantes sem experiências, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Questão 116. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Queiras que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Questão 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e sua submissão às vontades de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde?
Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquire o conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Questão 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está no desígnio da providência, com vistas à harmonia do universo. Comentário. Como na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são superiores. Porque todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e a espiritual existe ainda uma diferença, de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Esse aqui, gente, é só um comentário humano, é uma reflexão de Kardec. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Ele não vê aqui como se os espíritos fossem maus, eles são ignorantes. Então, muitas vezes, eles praticam o que a gente conhece como maldade, mas é porque eles são ignorantes. Ignorantes do sentido de não conhecem. Questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornam por sua vontade. Questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência, qualquer que os leve mais para um lado do que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria uberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude da sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Questão 122. De onde vêm as influências que exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-los e dominá-los e que ficam felizes de fazer sucumbir. Foi o que quis representar a figura de Satanás. Essa influência só exerce sobre o espírito na sua origem, segue-o na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo, que os maus desinteressam de obsediá-lo. Então, é o domínio de nós mesmos que faz com que nós não temos mais influências espirituais, digamos, malignas, né? Que na verdade são ignorantes, segundo o texto aqui. Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento, a autopercepção de mim mesmo, o desenvolvimento das minhas virtudes, e quanto mais eu vou desenvolvendo, menos influência espiritual eu vou tendo, negativa. Questão 124. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações sem dúvida entre esses dois extremos? Sim, por certo, e constitui a grande maioria. Questão 125. Os espíritos que seguirem o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Aí o Kardec faz um comentário aqui, tá? Que é dele. Por essa expressão, as eternidades,
Devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais se sucumbem. O sofrimento eterno, ele não é eterno, mas ele pode ser muito longo ao ponto de o espírito em sofrimento entender que ele está num sofrimento eterno. Questão 126. Os espíritos que chegaram ao supremo grau depois de passarem pelo mal têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados de mal porque sucumbiram. Antes não era mais que simples espíritos. Isso a gente pode notar na parábola do filho pródigo, que tivemos um filho que ficou ali do lado do pai e um filho que foi para o mundo, gastou tudo que tinha, saiu das tradições, e na hora que ele voltou para o pai recebeu ele de braços abertos. E aquele pai, ele simboliza como Deus olha para os seus filhos. Então não tem isso, o importante é você chegar. Você demorou 1 milhão de anos para chegar, mas chegou. O amor que Deus tem para você é o mesmo tanto daquele que chegou mais rápido, não tem diferença. Questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. E aí volta lá nas outras questões, né? Porque que quando você tem a consciência do livre-arbítrio, você tem caminhos para fazer escolhas. Então, à medida que você vai fazendo as suas escolhas, você vai aprendendo com ela e vai se desenvolvendo. Mais um comentário final aqui. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir as experiências e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los à criança que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, tem necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se. Não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são mal desde a infância, há espíritos que são bons ou mal desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito na sua formação não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Então, o que a gente pode perceber nessas questões, o quanto é importante o nosso livre-arbítrio, que é a liberdade que Deus nos deu para fazer escolhas. Então, muita coisa no mundo a gente pode fazer, porém nós vamos ter consequências disso, que não é castigo, faz parte do aprendizado. As consequências vêm para a gente entender como que as coisas funcionam. A liberdade de escolher, e muitas vezes quando a gente escolhe errado, a gente tem a consequência, e com isso a gente vai aprendendo e vai progredindo. Então, para Deus não existe nada assim, pecado, erro, mal. Você pode ver que aqui os espíritos nem até falaram o que você chama de mal é na verdade ignorância. E também as provas que existem na nossa vida nos ajudam a progredir, e essa progressão ela é para todos, todos irão progredir de alguma forma. A gente pode entender que a gente está num caminho percorrendo, cheio de pedregulhos, mas também tem muitas flores, tem perfumes, tem veneno, tem remédio, mas é o caminho, não existe outro, é o único, e um dia a gente chega nessa felicidade, nos aproximando de Deus. Todos os espíritos estão destinados a isso, a serem felizes e se aproximarem de Deus, todos. Uns vão mais depressa, outros vão mais devagar, pelas escolhas que fazem da vida. Eu quis muito falar sobre os espíritos para a gente entender essa lei. O nosso espírito ele está sob uma lei divina, tudo é organizado, arquitetado por Deus para que a gente se aperfeiçoe. Sempre lembrando também de que a gente não está sozinho, então é importante eu colaborar com o meu irmão. Quanto mais inúmeros nós formos, espíritos aperfeiçoados,
mais depressa a gente vai chegar. Eu acho que a gente está num período que a gente precisa cuidar mais desse espírito agora, cuidando também do corpo, mas focar bastante nessa espiritualização. A gente está muito preocupado com as questões materiais e isso acaba falhando um pouco esse progresso, então a gente precisa cultivar o hábito de nos olhar como espíritos eternos, que temos aí uma longa caminhada, própria evolução em que estamos também nos proporciona necessidades materiais, e isso não tem problema nenhum, mas é importante também eu colocar os valores espirituais acima de tudo isso, para que a gente possa avançar mais rápido, atingir esse nosso objetivo, que é chegar no mundo aí de regeneração. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão, gente. Tchau, tchau.